Sejam muito bem-vindos à leitura do livro A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Eu sou Olivia Antônio e vou ler para vocês hoje Somos Feitos à Imagem do Universo. Naquela manhã no Caribe, percebi que mesmo os vencedores, entre aspas, em nosso mundo darwiniano, são perdedores, pois somos todos um único ser que faz parte de um grande universo / Deus. As células adotam determinado tipo de comportamento quando seu cérebro, a membrana, reage aos sinais do ambiente. Na verdade, cada proteína funcional em nosso corpo é uma imagem, entre aspas, complementar de um sinal do ambiente. Se não houvesse um sinal para complementá-las, elas não teriam função. Isso significa, segundo concluí naquele grande momento de ahá, que cada proteína em nosso organismo é um complemento físico-eletromagnético de algo no ambiente. Como somos máquinas de proteína, por definição, somos feitos à imagem do ambiente, seja ele o chamado universo ou, como muitos preferem chamá-los, o próprio Deus. Mas voltemos à questão dos ganhadores e perdedores. Como nós, seres humanos, nos desenvolvemos como um complemento do ambiente, se continuarmos a modificá-lo dessa maneira, acabaremos deixando de ser esse complemento. Simplesmente não nos encaixaremos, entre aspas, mais. Já alteramos tanto as características deste planeta que estamos colocando em risco nossa própria sobrevivência e a de diversos outros organismos que estão desaparecendo rapidamente. Essa ameaça se estende também aos ricos e poderosos, não apenas aos perdedores da competição pela sobrevivência. Temos duas saídas para esse dilema: morrer ou mudar. Precisamos todos nos conscientizar de que a ânsia de vender, abre aspas, Big Macs, pode dizimar nossas florestas, que o número cada vez maior de veículos nas ruas polui o ar e que as indústrias petroquímicas destroem o solo e poluem os rios. Fomos criados pela natureza para nos adaptar ao ambiente, mas não a um ambiente como este que estamos criando. Aprendi com as células que somos parte de um todo. Daí, corremos todos o mesmo perigo. Também aprendi que cada um de nós possui uma identidade biológica. Mas por quê? O que torna cada comunidade celular tão única? Na superfície de nossas células existe uma família de receptores de identidade que distinguem os seres uns dos outros. Um estudo bem detalhado desses receptores, chamado autorreceptores ou antígenos dos leucócitos humanos, HLA, mostra que eles têm relação com as funções do sistema imunológico. Se fossem removidos de nossas células, elas deixariam de refletir nossa identidade. Ainda seriam células humanas, mas sem personalidade específica. Os autorreceptores são necessários para que haja uma identidade. Quando doamos um órgão, quanto mais semelhantes aos nossos forem os autorreceptores da pessoa que irá recebê-lo, menos agressiva será a reação de rejeição que seu sistema imunológico terá. Por exemplo, digamos que 100 autorreceptores diferentes na superfície de cada célula sejam utilizados para que haja uma identidade e que você precise receber um órgão para sobreviver. Fazemos um exame para comparar meus autorreceptores com os seus e descobrimos que temos apenas 10 do mesmo tipo. Eu não seria então um bom doador para você. A natureza desigual de nossos autorreceptores revela que nossas identidades são muito diferentes. Essa diferença faria com que os receptores das membranas ativassem seu sistema imunológico e seu corpo tentaria eliminar o conjunto de células transplantadas estranhas a você. Você teria mais chances de sobreviver encontrando um doador de autorreceptores mais semelhantes aos seus. Não existe, porém, compatibilidade de 100%. Os cientistas não encontraram até agora indivíduos biologicamente iguais. Mas, em teoria, é possível criar tecidos doadores universais removendo os autorreceptores das células. Várias experiências desse tipo já foram feitas em laboratório. As células perdem identidade e não são rejeitadas pelo novo organismo.
Embora os cientistas se concentrem no estudo da natureza desses receptores relacionados ao sistema imunológico, é importante observar que não são os receptores de proteína que conferem identidade a um indivíduo, mas sim o princípio que os ativa. Cada célula tem uma série de dispositivos receptores localizados na superfície externa da sua membrana que agem como antenas, entre aspas, captando sinais complementares do ambiente. Esses receptores leem, entre aspas, os sinais do eu, entre aspas, que não existe dentro da célula, mas sim no ambiente ao seu redor. Imagine o corpo humano como um aparelho de televisão. Você é a imagem na tela, mas sua imagem não vem de dentro do aparelho. Sua imagem é uma transmissão do ambiente captada por uma antena. Um dia você liga a TV e a imagem simplesmente não aparece. Sua primeira reação é pensar que... Aí um monte de exclamações. A televisão quebrou. Mas será que a imagem deixou de existir? Para saber, basta pegar outra televisão, ligar e sintonizar o mesmo canal a que você estava assistindo. A imagem continua existindo mesmo que a televisão tenha morrido, entre aspas. A morte do receptor não elimina a transmissão do ambiente. Nessa analogia, a televisão física equivale à célula. A antena que capta a programação representa nosso conjunto de receptores de identidade e a transmissão representa o sinal do ambiente. Como estamos acostumados com o conceito do mundo materialista newtoniano, podemos imaginar que os receptores de proteínas das células são o eu, entre aspas. Mas isso equivaleria a acreditar que a antena de TV é a fonte da imagem, da identidade da imagem. Os receptores da célula não são a fonte, mas sim os veículos do eu baixados, como um download do ambiente. Quando compreendi essa relação, percebi que minha própria identidade, entre parênteses, meu eu, sempre existiu no ambiente, independentemente de meu corpo estar presente ou não. Assim como na analogia da TV, se meu corpo morrer e no futuro um novo indivíduo, abre parênteses, um aparelho de TV biológico, fecha parênteses, nascer com o mesmo tipo de receptores, minha identidade pode ser baixada e eu passarei a estar presente no mundo novamente. Mesmo que meu corpo físico morra, a transmissão continuará presente. Minha identidade é como uma complexa assinatura, contém uma imensa quantidade de informações que abrangem coletivamente o ambiente. O que comprova minhas conclusões de que a transmissão de um paciente continua presente mesmo após sua morte são os casos de muitas pessoas que dizem sentir modificações psicológicas e comportamentais após receberem um transplante de órgãos. Um exemplo é o de Claire Sylvia, da Nova Inglaterra, que sempre teve personalidade bastante conservadora, porém começou a gostar de cerveja, nuggets de frango e motocicletas após sofrer um transplante de coração. Procurou então a família do doador e descobriu que ele era um rapaz de 18 anos que gostava de motocicletas e adorava nuggets e cerveja. Em seu livro, A Voz do Coração, ela descreve as transformações de sua personalidade e também as experiências de outros pacientes com quem teve contato em um grupo de apoio após o transplante. Sylvia e Novak, 1997. Paul Pearsall também relata diversas histórias no seu livro O Código do Coração, a sabedoria e o poder da energia de nosso coração. A precisão das lembranças que acompanham esses transplantes vai muito além das coincidências. Uma jovem começou a ter pesadelos com assassinatos após sofrer um transplante de coração. Os sonhos eram tão vívidos que levaram à captura do assassino do doador. Uau! Uma teoria sobre como esses novos comportamentos são implantados no paciente junto com o órgão é que existe uma memória celular, ou seja, de que algumas de nossas lembranças ficam impregnadas em nossas células. Apesar de todo o meu respeito pela inteligência das células, devo fazer um parênteses. Sim, as células podem, abre aspas, se lembrar, fecha aspas, que são parte de um músculo ou de um fígado, mas há um limite para sua inteligência. Não acredito que sejam dotadas de mecanismos capazes de distinguir
ou de se lembrar de algo tão específico quanto o gosto por nuggets, por exemplo. Os conceitos de memória psicológica e comportamental fazem todo sentido se pararmos para pensar que os órgãos transplantados mantêm os receptores de identidade dos doadores e aparentemente continuam absorvendo as mesmas informações ambientais. Apesar de o corpo da pessoa que os doou esteja morto, sua transmissão continua. Naquela noite em que descobri como funciona o mecanismo da membrana celular, também percebi que todos somos, na verdade, seres imortais. Os transplantes de células e de órgãos oferecem um modelo não apenas de imortalidade, como também de reencarnação. Considere a possibilidade de que no futuro um embrião venha a apresentar as mesmas características e receptores de identidade que eu possuo hoje. Será então um embrião de mim mesmo, entre aspas. Minha identidade estará de volta, porém em um corpo diferente. Discriminações raciais e de sexos passam a ser algo ridículo e até mesmo imoral, quando percebemos que nossos receptores podem ser reproduzidos no futuro, tanto em um corpo branco como em um negro, asiático, masculino ou feminino. Como o ambiente representa tudo que existe, entre aspas, Deus, e nossas antenas receptoras captam apenas parte do sinal universal, cada um de nós representa uma parte dele. 3 pontinhos, uma pequena parte de Deus. Que lindo capítulo, hein? E muita novidade aqui, né? Muita coisa surpreendente. Eu não fazia ideia de que uma pessoa transplantada teria as memórias e até os gostos, né? A personalidade da pessoa de quem ela recebeu o órgão. Muito incrível. Então, este é o áudio de hoje. Nos vemos no próximo áudio. Do meu coração para o seu coração, eu desejo que o seu sonho se realize.